Início da leitura do capítulo 5, A Cidadania na Antiguidade. Parte de História. Para conversar. No que será que as crianças da turma da Amplia estão votando? Por que nós votamos para tomar decisões em grupo? Desde quando as pessoas fazem isso? Neste capítulo você vai aprender o que é cidadania, conhecer como a cidadania era exercida na antiguidade, reconhecer as relações entre cidadania e religião, compreender o processo de surgimento da cidadania na Grécia e em Roma. O que é cidadania? Leia a história e depois responda as perguntas. Pessoal, o que vocês acham de a gente fazer uma campanha na escola para incentivar a coleta seletiva? Legal. Há alguns dias eu pensei que poderíamos fazer alguma coisa para exercer a nossa cidadania. E nada melhor do que fazer isso ajudando a preservar o meio ambiente, não é? Ah, eu quero participar, mas não acho que isso seja cidadania. Para mim, cidadania é quando as pessoas votam para escolher o presidente. Letra A. Se Theo convidasse você para participar da campanha de incentivo à coleta seletiva, sua resposta seria parecida com a de Beca ou com a de Nina? B. O que podemos fazer para exercer a cidadania? C. Você acha que a cidadania deve ser exercida por todos ou apenas por alguns? A cidadania é a prática dos direitos e deveres dos indivíduos em uma sociedade. Por exemplo, nos períodos eleitorais, os cidadãos têm o direito de eleger os candidatos que melhor representam seus interesses. Alguns entendem que esse é o único momento em que exercemos a cidadania, mas vamos perceber neste capítulo que a cidadania está presente em diversas ações do nosso cotidiano. Todo cidadão possui um conjunto de direitos que podem ser divididos em 3 tipos. Direitos políticos buscam garantir a participação do cidadão nas escolhas políticas da sociedade. Exemplos: direito de votar, direito de se candidatar e direito de se manifestar. Direitos sociais buscam reduzir a desigualdade social e garantir um mínimo de qualidade de vida para todas as pessoas. Exemplos: direito à educação, direito à saúde, direito à segurança. Direitos civis buscam garantir a liberdade das pessoas. Exemplo: direito de ir e vir, direito da propriedade e direito à liberdade religiosa. Os direitos não existem desde o início da história. Eles foram conquistados por determinados grupos sociais de diversas épocas e lugares. Por exemplo, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto em 1932. Na história, também pode acontecer a perda dos direitos. Em 1964, por exemplo, os brasileiros perderam o direito de votar e só o recuperaram muitos anos depois, após muitas manifestações e protestos. Câmara dos Deputados em Brasília. Neste local, os deputados eleitos pela população reúnem-se para debater e votar as leis do país. Os cidadãos também podem ir ao local para acompanhar as votações realizadas. Participar das decisões políticas é um direito dos cidadãos. Por essas razões, dizemos que a cidadania é uma conquista permanente, pois as pessoas precisam exigir que seus direitos sejam criados no caso de ainda não existirem, ou que sejam cumpridos no caso de já existirem. 2. Como você acha que os direitos foram surgindo ao longo da história? Judaísmo e cidadania. 1. Leia a história e depois responda as perguntas. Vocês encontraram ações ou práticas que contribuem para a cidadania? Eu encontrei uma reportagem sobre um grupo religioso que ajuda as pessoas sem moradia. Torugo, isso não pode ser cidadania, porque esse grupo é religioso. Mas o grupo ajuda pessoas em situação de rua a tirar documentos importantes. Para mim, essa é uma forma de contribuir com a cidadania. A. Você acha que as atividades de um grupo religioso podem contribuir para a cidadania? B. Orientar uma pessoa sem moradia a conseguir documentos pessoais e carteira de trabalho é uma contribuição para que essa pessoa exerça a cidadania? O Estado brasileiro é laico, o que significa que as decisões políticas não podem ser influenciadas pelas religiões dos governantes. Ao mesmo tempo, também significa que todos os cidadãos têm liberdade para seguir a religião que
planejarem. Atualmente, os estados laicos são muito comuns. No passado, porém, muitas sociedades se organizaram politicamente de acordo com as crenças religiosas. Houve também alguns grupos religiosos, como os judeus, que utilizaram sua crença para transformar a sociedade em que viviam. O povo judeu foi um dos primeiros a se declarar monoteísta. No entanto, a contribuição para a cidadania não se encontra no monoteísmo, mas na forma especial que o monoteísmo tinha para eles, o monoteísmo ético. Por volta do século VIII a.C., os chamados profetas sociais, entre aspas, fizeram fortes críticas aos excessos materiais da realeza judaica e ao descaso com a pobreza. Para esses profetas, os judeus deveriam cuidar melhor uns dos outros e ter comportamentos mais adequados à moral judaica, ou seja, todos os membros da comunidade deveriam ter direitos e deveres que tinham de ser respeitados. Por isso, podemos dizer que o monoteísmo ético dos judeus contribuiu para o surgimento de uma ideia de cidadania. Glossário: laico, aquilo que está separado ou não pertence a uma religião. Você já viu, no capítulo 4, vimos que, de acordo com o monoteísmo ético, os judeus deviam se preocupar menos com os sacrifícios e com as celebrações religiosas e mais com seu comportamento e com o cuidado consigo e com os outros judeus. 2. De acordo com o texto, assinale a opção correta em relação ao Estado laico. O Estado laico é aquele no qual religião e política têm a mesma coisa. Em um Estado laico, a religião não deve ser praticada. Política e religião ocupam lugares distintos em um Estado laico. Essa é a opção correta. Envolver religião e política é prática comum em um Estado laico. 3. Os profetas sociais diziam que era mais importante se preocupar com a pobreza e com o próprio comportamento que com as celebrações religiosas. Você concorda com eles? Por quê? A cidadania grega. Vamos dar sequência no próximo vídeo.